O Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, vai nos falar a respeito de uma segunda multiplicação de pães e peixes. Vai narrar também a cura de um cego em Betsaida e vai falar como Pedro teve uma revelação de que Jesus seria o Cristo. Jesus então ali vai começar a falar que ele deveria padecer, sofrer, ir a Jerusalém, ser crucificado, e vai dizer para os seus discípulos que cada um deles deveria tomar a sua própria cruz. No entanto, eu quero compartilhar com você o contexto do início do capítulo, aquele que traz a narrativa a respeito da segunda multiplicação desses pães e peixes, quando Jesus novamente alimenta uma grande multidão. Quando a multidão se retira, ele fica sozinho com os discípulos, então ele começa a falar: acautelai-vos do fermento dos fariseus. E os discípulos não entendem essa linguagem, eles então começam a se questionar entre si. Ele está falando a respeito de pão, ele está reclamando pela falta de pão, ele está querendo que nós arrumemos pão para comer. Eles não entendem o que Jesus estava falando. Então o Senhor Jesus diz, o verso de número 17, ele fala da seguinte forma: Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? O que o Senhor Jesus estava querendo falar a respeito da contaminação, da hipocrisia dos fariseus. Assim ele usa a linguagem sobre o fermento dos fariseus. Os discípulos acham que é pão literal. Então o Senhor Jesus fala assim: vocês ainda não estão entendendo, vocês não estão percebendo sobre o que eu estou falando com vocês, o coração de vocês ainda está endurecido. Se nós continuássemos a ler a sequência desse texto, Jesus perguntaria então para aqueles discípulos: quantas pessoas eu alimentei? Com quantos pães? A primeira vez eles falam mais de 5.000. Com quantos pães? 5 pães e 2 peixinhos. Sobraram o quê? 12 cestos cheios. E a segunda vez eles falam mais de 4.000. Ainda sobrou cestos, ainda foi com 7 pães. E Jesus então está perguntando: o coração de vocês ainda está duro? Vocês ainda não perceberam que aquilo não foi uma coincidência? Vocês ainda não perceberam que eu não estou falando de pão literal? Por quê? Porque o Senhor Jesus é o dono de toda provisão, de toda providência. Eu quero então que você entenda que não existe coincidências. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Quando o Senhor Jesus opera, cale-se a terra. E às vezes nós estamos achando que as coisas são coincidências. Às vezes nós pensamos que aquele emprego, naquela hora, naquele momento, que a porta que se abriu foi uma coincidência, quando na verdade foi uma providência divina. Nós devemos nos acautelar. Por quê? Porque quando nós não percebemos o milagre de Deus, quando nós não entendemos o milagre de Deus, ou como Deus é poderoso para agir em nosso favor, nós também endurecemos o nosso coração. Eu quero dizer que o Senhor Jesus está dizendo para esses discípulos: olha, não existem coincidências, não existem acasos. A primeira e a segunda multiplicação não foi obra do acaso, fui eu que fiz. Então vocês estão perguntando aí sobre pão? Se eu quisesse, eu multiplicava de novo. É isso que Jesus está dizendo nas entrelinhas. Nós então começamos a achar que tudo é uma grande coincidência, que a família que você nasceu é coincidência. Não, a família que você nasceu foi plano e obra de Deus. O trabalho que você tem, o talento que você tem, foi uma coincidência. Não, isso tudo foi obra dentro do plano de Deus. Deus conhece todos os nossos dias, todos os nossos passos, todos os nossos momentos. E o que Ele quer? Ele quer que nós reconheçamos que Ele tem poder. Ele quer que nós venhamos a amolecer o nosso coração. Por quê? Porque o coração duro, diz a Escritura em Hebreus capítulo 13, ele nos afasta da presença do Senhor. A rainha Esther, antes de se tornar rainha, era uma plebeia judia em terra estranha, cativa dentro de um povo estranho, dentro de uma linguagem estranha, dentro de uma cultura estranha. Por quê? Porque Israel foi levado cativo primeiro para a Babilônia e agora ali no Império
Medo-Persa, aquela mulher então é pega para entrar num concurso para escolher a rainha, e dentre milhares de mulheres, milhares de donzelas, ela é escolhida pelo rei Assuero, e ele então toma ela como rainha. Ela então fica naquela vida de rainha, ela fica desfrutando das benesses reais, quando se levanta um decreto, o decreto por parte de um homem maligno chamado Ramã, e esse homem diz assim que todo judeu deveria ser morto. Esse decreto é assinado pelo rei. Eles não sabiam que Esther era uma mulher judia, ela tinha escondido a sua identidade, e ela então fica quietinha quando o seu tio Mardoqueu, aquele que tinha criado ela, porque ela não tinha pai nem mãe, quando seu tio Mardoqueu fala com ela assim: olha menina, você tem que fazer alguma coisa, você tem que intervir pelo povo judeu. Essa menina então apavorada fala assim: você sabe que na presença do rei só é chamado quem for convidado. Se alguma pessoa entrar na presença do rei sem ser convidado e o rei não estender o cetro, essa pessoa morre. E já tem mais de 30 dias que o rei não me chama. Aquela menina estava apavorada. O seu tio então foi curto e grosso, ele foi duro ao dizer para sua sobrinha, que ele criara como filha: olha, para você pode ser que você só esteja ocupando esse lugar que você está como rainha, porque Deus previu esse dia. Então, se você não fizer alguma coisa, Deus vai trazer o livramento, mas não é uma coincidência. Deus quer te usar para libertar o povo judeu. Então aquela menina se enche de coragem e ela vai falar com o rei, e vem ali então a mão de Deus, e Deus livra o povo judeu através da rainha Esther. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não existem coincidências, que tudo que você passa na sua vida, Deus já traçou para você, Deus já escreveu no seu livro. Então não endureça o seu coração. Às vezes você encontra uma pessoa de longa data, uma pessoa que você não via há muito tempo, você fala assim: nó, mas que grande coincidência. Não é coincidência, isso é obra de Deus. Deus tem algo para você dizer para essa pessoa, Deus tem algo para você ministrar para essa pessoa, Deus tem algo para que você compartilhe com essa pessoa, seja uma palavra, seja um abraço, seja algo que vem do coração de Deus. Eu quero te dizer, não deixe o seu coração endurecer. Os discípulos estavam endurecidos de coração. Jesus falou assim: por acaso vocês não têm olhos para ver, vocês não têm ouvidos para ouvir, vocês ainda estão duros de coração? Não endureça o seu coração, porque Deus tudo faz conforme lhe apraz. O apóstolo Pedro diz assim na sua primeira carta, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, Deus já sabia o plano e o propósito que Ele tinha para a humanidade. Deus já conhecia todos os seus dias. Deus sabe o dia de hoje, o dia de amanhã. Deus sabe o que você vai enfrentar pelo caminho. No entanto, as nossas escolhas podem nos levar a fazer com que o nosso coração se torne duro. O profeta Jeremias vai falar que o Senhor tirou de nós um coração de pedra e colocou dentro de nós um coração de carne. Assim eu espero que Deus te abençoe, que Ele amoleça o seu coração, que em tudo que você passa na vida, seja no trabalho, na rotina do dia a dia, na sua família, no seu trabalho, ou mesmo um estranho que atravessa o seu caminho, você possa ver também a mão de Deus, porque aquele que multiplicou a primeira vez pães e peixes é poderoso para fazer uma segunda, uma terceira e até uma 10ª vez. Que Deus te abençoe, que você enxergue a vida com o olhar que Jesus quer que você enxergue, vendo a mão de Deus em todos os momentos e circunstâncias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom.